Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos as Escrituras Sagradas e vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Hoje, os versículos de número 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar. Bondoso Deus, ilumina nossa mente e entendimento para que compreendamos o estudo da Palavra Santa. Assim oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo estudo expositivo do livro de Atos dos Apóstolos, porque temos entendido que nesses dias confusos que vive a igreja, a referência mais segura será sempre a igreja nos seus primeiros dias, o comportamento dos primeiros crentes, as primeiras pregações, os primeiros ajuntamentos, os primeiros testemunhos da igreja, as primeiras perseguições. Então, somente tendo o entendimento da igreja nos seus primeiros dias é que nós podemos ter uma referência segura para a igreja tão confusa de nossa época. E hoje nós vamos continuar tratando da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, na Ásia, e vai pregar o evangelho para 12 seguidores de João Batista. Eram homens que conheciam a mensagem sobre o Messias, mas que por algum motivo não acompanharam os eventos que se sucederam em Jerusalém e nada sabiam acerca de Jesus ser o Messias e tampouco sabiam sobre a vinda do Espírito Santo. Paulo, então, pregou a palavra para aqueles 12 discípulos de João Batista, mostrou para eles de forma eficaz que Jesus era o Messias. Eles creram e foram batizados em nome de Jesus. A grande questão que nós temos nesse texto são os eventos nos versículos que nós fizemos a leitura aqui nessa noite. Esses versículos, eles são geradores de polêmica em meio à Igreja de Cristo. E, na verdade, meus irmãos, essa polêmica, na verdade, não é pelos eventos em si, mas por causa da nossa incompetência humana de entendermos as coisas espirituais. Então, o nosso texto fala da descida do Espírito Santo sobre aqueles 12 discípulos e da manifestação do dom de línguas e de profecias. Para nós entendermos esses eventos, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações esta noite. A primeira consideração é sobre a doutrina pentecostal. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre a doutrina pentecostal e eu quero deixar bem claro que, de forma alguma, eu estou aqui para zombar da fé dos meus irmãos pentecostais. Mas o que nós queremos tão somente é fazermos uma análise desse texto das Escrituras, a fim de entendermos esses temas que são tão profundos e difíceis para a nossa compreensão. Então, meus irmãos, eu quero mostrar esta noite que nós presbiterianos, nós protestantes de linha reformada e confessional, nós cremos sim no batismo com o Espírito Santo, mas nós entendemos que não deve haver manifestação do chamado dom de línguas. E nós cremos sim no dom de línguas, cremos que ele é bíblico, mas não cremos que ele seja evidência que confirme que alguém seja batizado com o Espírito Santo. E cremos também que há regras nas Escrituras muito claras em relação a esse dom, de forma que é praticamente impossível crer na veracidade de que muitos estejam de fato fazendo uso do dom de línguas
conforme apresentado no livro de Atos dos Apóstolos. Preste atenção que eu não disse todos, eu disse muitos. E preste atenção que eu disse também veracidade e não sinceridade. Eu creio que haja sinceridade de muitos irmãos que dizem falar em línguas, mas eu não creio que haja veracidade. As línguas faladas, a ideia das línguas que se estão falando, nada tem a ver com o ensino das Escrituras de Atos dos Apóstolos. Então fique bem claro, eu não creio que os irmãos estejam mentindo, eu creio que eles estejam equivocados acerca do que eles estejam fazendo. Vamos então observar aqui esses 2 versículos, porque nós teremos muita coisa para conversarmos acerca deles. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, a primeira consideração é o batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção. Esse é, de fato, o ensino pentecostal. Então, os pentecostais, em geral, ensinam que o crente, após ser batizado nas águas ou após a sua conversão, ele deve começar a buscar a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, o qual é manifesto tão somente por meio de línguas chamadas de línguas estranhas. Então, em suma, esse é o ensino da doutrina pentecostal. E quando nós olhamos para o texto, meus irmãos queridos, não nos parece que os pentecostais estão certos? Não nos parece que o texto está sugerindo exatamente esse que é o ensino pentecostal? Vejam bem, aqueles 12 homens conheciam o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. Então, João Batista havia ensinado, havia anunciado àqueles seus seguidores que o Messias haveria de vir e que, quando o Messias viesse, ele haveria de batizar com o Espírito Santo. Depois de ouvirem as boas novas da salvação anunciada por Paulo, o ensino de que o Messias veio, de que o Messias era Jesus e de que o Messias enviou o Espírito Santo, as Escrituras, no versículo 5, nos dizem que eles foram batizados. Em seguida, o ato do batismo com água, o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles e desceu sobre eles o Espírito Santo. E aqui sim nós temos o nosso problema. Diz o texto que eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, logo após terem sido batizados com água, em nome de Jesus, eles foram em seguida batizados com o Espírito Santo. Então, parece que o ensino pentecostal está correto, que é exatamente nesta ordem, desta forma, que acontece o batismo com o Espírito Santo, uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, que vem somente após o batismo com a água, após a conversão da pessoa. Mas, irmãos, eu gostaria de que nós observássemos o texto com muito cuidado. Esse texto, na verdade, não dá base para nós crermos que o Espírito Santo vem sobre as pessoas depois de algum tempo que elas demonstraram ter crido em Jesus. E os motivos são os seguintes. Primeiro motivo, para nós afirmarmos que o crente, após ser batizado com água, ou que após a sua conversão, que ele é batizado com o Espírito Santo, e que esse batismo se manifesta através do dom de línguas, é preciso que haja uma repetição desse evento por toda a Escritura do Novo Testamento. E se você ler a Bíblia cuidadosamente, você vai descobrir algo, que aqui nesse texto é a última vez que isso acontece no Novo Testamento. Percebe como é sério isso? É a última vez que isso acontece no Novo Testamento. De que alguém seja batizado
e então receba o Espírito Santo e aconteça a manifestação de dons sobrenaturais. Aqui, o dom de línguas e também o dom de profecia. Nós também entendemos que esse texto ele não é base para confirmar que o batismo com o Espírito Santo seja seguido após a conversão ou batismo com água e com manifestação de dons sobrenaturais, porque nós vamos encontrar no livro de Atos diversos convertidos pela pregação dos apóstolos e não é dito em nenhum momento que eles tenham recebido o Espírito Santo seguido da manifestação dos dons espirituais. Então, além de ser a última ocasião em que vai acontecer esse tipo de manifestação na Escritura aqui do Novo Testamento, também nós podemos observar com clareza que os convertidos pela pregação da palavra, eles receberam o dom do Espírito Santo, mas não falaram em línguas. Logo, meus irmãos queridos, nós não devemos entender como obrigatório que o recebimento do Espírito Santo tenha que ter consigo a manifestação do dom de línguas ou de profecias, como muitos afirmam, mas especialmente o dom de línguas. Olhando o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que isso nunca foi uma regra. Eu quero observar com vocês 5 casos reais em que pessoas converteram, foram rendidas a Cristo, se arrependeram, confessaram os seus pecados, foram batizadas com água, receberam o Espírito Santo e não falaram em línguas. Não houve manifestação do dom de línguas. O primeiro caso foram aqueles 3.000 convertidos no dia de Pentecostes. O capítulo 2 do livro de Atos nos relata a conversão de 3.000 pessoas após a pregação do Evangelho por meio do apóstolo Pedro. O versículo 41 diz assim no capítulo 2 de Atos: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O texto não diz que eles falaram em línguas. O segundo caso que nós temos também em Atos, os versículos 38 e 39, é daquele oficial etíope, que foi convertido por meio da instrução das Escrituras, por meio de Filipe. Atos 8, 38 e 39 diz assim: Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e descer a água aqui, gente, não quer dizer que eles mergulharam, não, tá? É que o rio, com certeza, ele fica no nível mais baixo que o nível da estrada. Então, eles tiveram que descer até o rio, para que pudessem, onde havia água, para que pudesse Filipe batizar aquele oficial etíope. Então diz, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Não nos fala o texto que o etíope, após ser batizado com água, que ele tenha falado em línguas, embora é evidente que ele recebeu o Espírito Santo. O terceiro exemplo que nós temos é do apóstolo Paulo, quando da sua conversão em Damasco, no capítulo 9, o versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E nós acompanhamos as Escrituras a partir daí sobre a vida de Paulo, seu ministério, e em nenhum momento vamos ver que Paulo tenha recebido o Espírito Santo com manifestação do dom de línguas. Ainda temos o exemplo no capítulo 16 de Lídia e toda a casa dela, quando diz, no versículo 15 do capítulo 16 de Atos, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor,
entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Também não temos que Lídia, após a conversão, e ela recebeu o Espírito Santo, ela foi impactada de forma tão poderosa que ela quis servir aos apóstolos, ela quis servir a equipe missionária. Não nos é dito que ela tenha falado em línguas. E também o carcereiro de Filipos, o nosso quinto caso, no capítulo 16 também de Atos, versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Também o texto não nos diz que o carcereiro, após ser batizado, tenha falado em línguas. E nós não temos dúvidas de que ele também recebera o Espírito Santo. Meus irmãos, e o que dizer, além desses 5 casos, o que dizer sobre os grandes vultos da história bíblica? Se nós pararmos para analisar a vida de grandes servos de Deus que foram cheios do Espírito Santo e nunca oraram em línguas, João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus, Estevão, a Bíblia diz que ele era homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de sabedoria, e, no entanto, as Escrituras não nos dizem que ele tenha falado em línguas. Então, nós podemos perceber com clareza que falar em línguas não é uma regra. Então, nós temos casos no livro de Atos dos Apóstolos em que pessoas foram batizadas com água e falaram em línguas, mas esses casos não são norma, esses casos não são uma regra. E alguns estudiosos das Escrituras têm tido cuidado de falar acerca disso, que nós não podemos tornar como normativo alguma coisa que não é comum para todas as pessoas. Então, logo, se falar em línguas não foi comum a todas as conversões de Atos, nós não podemos estabelecer essa norma que alguém, para ser batizado com o Espírito Santo, tenha que falar em línguas. Você pode dizer assim: ah, pastor, mas o texto não fala que aqueles 3.000 falaram em línguas, que o etíope, que Paulo, que Lídia, que o carcereiro, mas nós podemos entender que eles falaram, porque os apóstolos, após os 120, após terem sido batizados, ou após a conversão, depois de um tempo, eles receberam o batismo com o Espírito Santo e falaram em línguas. Então nós podemos entender que todos os que se converteram depois falaram em línguas também. Meus irmãos, há uma máxima muito importante e nós não podemos esquecer dela. Diz assim: onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Irmãos, não vamos ouvir aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que foram batizados com água. Eles receberam o Espírito Santo, mas não diz que eles falaram em línguas. Então, nós temos alguns casos em que houve manifestação de línguas e muitos outros em que não aconteceram manifestação de línguas. Então, nós precisamos entender por que alguns poucos casos, exatamente 4 casos, aconteceram no livro de Atos. Por que nesses casos aconteceu a manifestação de línguas? A terceira consideração que eu quero fazer com vocês é sobre a descida do Espírito Santo. Essa promessa, meus irmãos, ela é encontrada diversas vezes nas Escrituras do Antigo Testamento. Vários profetas falaram sobre elas. Isaías, Jeremias, Joel. Os profetas do Antigo Testamento falaram acerca dessa promessa. Mas não só os profetas do Antigo Testamento, João Batista também falou sobre essa promessa. No entanto, nós não vamos ministrar, eu não estou ministrando a vocês essa noite sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu também não estou ministrando a vocês sobre o dom de línguas
e também não estou ministrando sobre o dom de profecias. Nós estamos ministrando a vocês sobre as escrituras que tratam da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a chegada dele na cidade de Éfeso e 12 discípulos de João Batista que foram batizados e receberam o Espírito Santo com manifestação de línguas e profecias. Então, vamos deixar bem claro que nós estamos tratando do texto das Escrituras. Logo, eu tenho que apelar apenas para o livro de Atos dos Apóstolos, porque nós estamos fazendo uma exposição de Atos dos Apóstolos. E ao fazer essa exposição, nós encontramos o Senhor Jesus, pouco antes da sua ascensão, também deixando esta promessa da descida do Espírito Santo. Em Atos, o capítulo 1, o versículo 5 diz assim, e depois o versículo 8 também diz algo. O versículo 5 diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E o versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em toda a Samaria, e até aos confins da terra. Como resultado, meus queridos irmãos, 4 grupos diferentes no livro de Atos foram profundamente impactados pela ação do Espírito Santo e esse impacto aconteceu com a manifestação do dom de línguas. E eu quero falar um pouco sobre esses 4 grupos. O primeiro desses grupos foi o grupo dos 120. Nós encontramos esse grupo nos capítulos 1 e 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, no capítulo 2, os judeus que ouviram a mensagem da salvação acreditaram em Cristo e receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Muito questionamento é feito aqui. As multidões ouviram em suas próprias línguas, ou o milagre foi de quem falou? O milagre foi daqueles que falaram em línguas, ou o milagre foi daqueles que ouviram as línguas? Essa questão tem sido levantada constantemente. Muitos acreditam que Pedro pregou em hebraico e outros acreditam que Pedro pregou numa língua misteriosa e todos os que estavam presentes ouviram em sua própria língua. Meus irmãos, se fosse assim, o milagre não teria acontecido na boca de Pedro. O milagre teria acontecido no ouvido das multidões. Então, não seria o dom de língua, seria um outro dom. O reverendo Leandro Lima, brincando muito respeitosamente com essas questões, ele disse então que seria o dom de orelha, né? Ou de uma forma mais séria, seria o dom de ouvir, e não o dom de línguas. Meus irmãos, quem foi batizado naquele dia? Não foram as multidões. Quem foi batizado naquele dia foi Pedro e aquele grupo, o grupo dos 120. O Espírito Santo desceu sobre os 120 e não sobre as multidões. Eles estavam reunidos em lugar fechado, ouviu-se um som de um vento poderoso e apareceram línguas como de fogo que manifestaram sobre a cabeça deles. Então, o milagre aconteceu na vida dos 120, Pedro e toda aquela equipe, e não nas multidões. Então, o milagre foi o milagre das línguas. O dom é o dom de línguas. O milagre aconteceu foi na boca dos 120 e não na orelha ou nos ouvidos daquelas multidões, e das quais 3.000 foram rendidas a Cristo naquele dia. Então, esse é o primeiro grupo em que acontece a manifestação do dom de línguas. O segundo grupo está no capítulo 8 do livro de Atos e é o grupo dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Meus irmãos, muitos anos antes,
quando Israel foi levado para o cativeiro por causa de seus pecados, foi levado para o cativeiro da Assíria. A Assíria tinha uma forma cruel de dominar os povos conquistados. Ela arrancava os povos da sua terra e levava para perto de si, mantinha o inimigo perto de si, e mandavam outros povos para ocupar aquelas terras que haviam sido dominadas. Então a Síria enviou pessoas, muitas pessoas, para as terras de Israel, povos da Síria e outros povos conquistados, para que morassem ali em Israel, e levou o povo de Israel para a Síria e para outros lugares para enfraquecer nacionalmente a nação de Israel. Em Israel, a Síria deixou que ficassem ali os mais pobres. Ela levou os mais ricos, os nobres, aqueles que poderiam contribuir de alguma forma para o bem da Síria, e deixou ali os mais pobres, aqueles que não implicavam em perigo de sorte alguma. Esses que haviam ficado se ajuntaram com os povos assírios e outros povos que chegaram ali, e formou-se ao longo das décadas uma nova população, que passou a ser chamada de samaritanos. Eles eram mestiços. Para os judeus, eles não eram considerados sangue puro, eles eram mestiços, eles eram impuros, e eles também adoravam ao Deus de Israel e adoravam aos deuses dos povos que para ali foram habitar e se juntaram com os judeus que moravam ali. Então os judeus odiavam os samaritanos, porque não os consideravam judeus legítimos. No capítulo 8, os samaritanos, por meio da pregação de Filipe, que foi um daqueles escolhidos para ser diácono, lá no capítulo 6 de Atos, por meio da pregação de Filipe, eles creram que Jesus era o Messias, e eles receberam o Espírito Santo somente depois que a igreja em Jerusalém enviou os apóstolos Pedro e João para entender o que havia acontecido ali. Porque os samaritanos eram desprezados pelos judeus, e eles entenderam a pregação da palavra de Filipe, que Jesus era o Messias, e Pedro e João foram para ali, e as escrituras dizem que quando oraram com imposição de mãos, eles receberam o Espírito Santo. Mas o texto não fala que, não nos diz que eles falaram em línguas. Como nós entendemos isso? Nós entendemos isso porque entre os convertidos havia um homem chamado Simão, que durante um tempo ele iludiu o povo com mágicas. Ele era um ilusionista, ele era um feiticeiro, e ele foi convertido a Cristo. E ele começou a seguir Filipe de perto para observar o ministério de Filipe. E quando Pedro e João chegaram, Pedro e João, ao impor as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo. Então as Escrituras nos relatam que esse Simão disse algo para Pedro e João. Está no capítulo 8, versículo 18 do livro de Atos. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Simão viu alguma coisa. Simão percebeu alguma coisa. O ver aqui pode ser entendido como perceber. E a única referência que nós temos de algo extraordinário ter acontecido é o mesmo que acontecera no capítulo 2, em que houve uma manifestação de línguas. Então temos entendido, por esta manifestação, Simão viu que ao receber o Espírito Santo aconteceu alguma coisa diferente. Então entendemos que o mesmo milagre acontecido no capítulo 2 acontece também no capítulo 8. Há um terceiro grupo, e esse grupo é o grupo de Cornélio, está lá no capítulo 10, é o grupo dos gentios, os italianos, aqueles que não eram judeus. O Cornélio, ele não era um judeu, ele tinha apreço pelos judeus, especialmente pela religião dos judeus. Ele entendia que a sua religião, a religião romana, era corrompida, era cheia de idolatria e de imoralidade. E ele tinha afeição pela religião dos judeus, porque era uma religião de valores absolutos,
era uma religião de moral, era uma religião de bons costumes. Ele era aquilo que se chama nas Escrituras de temente a Deus. Ele era alguém que adorava ao Deus dos judeus, mas que ainda não havia se circuncidado. É como alguém que frequenta a igreja evangélica, que tem o temor de Deus, que crê que Jesus é Senhor e Salvador, mas que ainda não se tornou membro da igreja, não fez a sua pública profissão de fé, ainda não se batizou, é uma pessoa boa, uma pessoa piedosa, é uma pessoa que ama Deus, mas que ainda não teve coragem para tomar uma posição. Nós temos muitas pessoas assim em nossas igrejas. Então diz o texto que o apóstolo Pedro pregou o evangelho para Cornélio, para toda a sua família, para os seus amigos. Eles receberam o Espírito Santo e receberam o Espírito Santo com manifestação de línguas. Pedro estava pregando e de repente o Espírito Santo interrompeu a pregação de Pedro. Eles nem tinham sido batizados, o Espírito Santo interrompeu a pregação de Pedro. Diz o versículo 46 do capítulo 10 de Atos, que eles falaram em línguas, pois os ouvimos falar em línguas e engrandecendo a Deus. E o quarto e último grupo em que acontece essa manifestação sobrenatural das línguas e também acontece uma manifestação das chamadas profecias, é o texto que nós estamos lendo desde a semana passada. É o texto que trata dos 12 discípulos de João Batista. Então, nós estamos aqui observando que eles ouviram a mensagem da salvação, eles foram batizados em Éfeso pelo apóstolo Paulo e eles falaram em línguas e profetizaram. Nós temos 4 grupos distintos. Será que você conseguiu perceber esses grupos? Primeiro, judeus. Segundo, mestiços, eram samaritanos. Terceiro, gentios, aqueles que não eram judeus. E o quarto grupo eram discípulos de João Batista. Por que 4 grupos diferentes? Meus irmãos, a lição é muito clara. A presença do poder do Espírito Santo para romper com os preconceitos raciais e ensinar aos judeus que, pela graça de Deus, todo aquele que crê em Jesus será salvo, independente da raça, da cor, da língua, da tribo, da nação. É a palavra do Senhor Jesus. No capítulo 1 de Atos, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A igreja abraçou os judeus, abraçou os samaritanos, abraçou os gentios e agora abraçou o último grupo, aqueles que nós podemos chamar de os santos do Antigo Testamento. E em cada um desses grupos estavam presentes os apóstolos para verificar se todos receberam o Espírito Santo da mesma maneira que os apóstolos e o grupo dos 120, haviam recebido lá no início. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, Paulo não estava presente no dia de Pentecostes. Ele apenas ouviu sobre o que havia acontecido depois da pregação do apóstolo Pedro, mas agora ele viu o Espírito Santo tomando a vida daqueles homens. Nós podemos falar que foram novos Pentecostes que aconteceram. Então, Pentecostes acontecido ali no dia do Pentecostes, um Pentecostes acontecido com os samaritanos, um Pentecostes acontecido com os gentios e um Pentecostes acontecido agora com esse grupo dos seguidores de João Batista. O Espírito Santo veio e os homens começaram a falar em outras línguas. Então, meus irmãos, no que diz respeito ao livro de Atos, essa foi a primeira experiência do apóstolo Paulo. A quarta consideração que eu quero fazer é sobre a natureza dessas línguas. Esses 4 grupos, e apenas esses 4 grupos, receberam o Espírito Santo com a manifestação do dom de línguas. Falar em línguas era falar o que exatamente? Era falar a língua dos anjos.
Porque alguns, tomando o texto de Paulo aos Coríntios, que nós não vamos tratar, porque não tem a ver com a nossa proposta, né? Eu não vou falar sobre dons espirituais hoje, nós podemos tratar uma ocasião para falarmos sobre os dons espirituais e, de forma específica, o dom de línguas. E vamos ter várias semanas para tratarmos desse dom. Mas alguns, tomando a palavra de Paulo ali aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 13, fala que sobre a língua dos anjos. Mas, irmãos, quando os anjos se manifestaram nas Escrituras, que língua que eles falaram? Quando os anjos se manifestaram lá no passado aos patriarcas, ou quando se manifestaram no Novo Testamento para Maria, para João Batista, em que língua eles falaram? Eles falaram na língua dos homens. E tem muita gente ensinando que o dom de línguas é o dom da língua dos anjos. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que eram línguas dos povos, que eram idiomas conhecidos. A cidade de Éfeso era uma cidade poliglota do Império Romano. Ali pessoas vindas de diversas partes do mundo, pessoas de diversos idiomas, assim como em Jerusalém no dia de Pentecostes. Agora, depois da vinda do Espírito Santo, os 12 discípulos de João Batista, eles poderiam pregar sobre Jesus a todos os povos. Tudo o que estava acontecendo era de acordo com a vontade de Deus. Era mais uma indicação de que os 12 agora faziam parte da única igreja verdadeira. A defesa que nós temos, que essas línguas não eram línguas de anjos ou línguas misteriosas, mas eram línguas de homens, está no capítulo 2, no nascedouro dessas línguas. Enquanto Pedro pregava, as pessoas compreendiam em sua própria língua. Presta atenção, as escrituras lá em Atos capítulo 2, os versículos 7 e 8 nos dizem isso. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? A palavra língua, aqui traduzida em português, no grego, é a palavra dialectos, né? É o dialeto, dialectos, é o dialeto em português, né? Tem a ver com idiomas. Então, esses dons, essas línguas, eram as línguas dos povos que estavam presentes ali em Jerusalém. E não há, meus irmãos, como nós contestarmos isso, porque é a Bíblia que está dizendo dessa maneira. Nós gostaríamos até de que fossem outras línguas para não contrariar os nossos irmãos que creem que são línguas sobrenaturais. Mas Atos diz para nós que eram as línguas dos povos que estavam presentes ali. Também o texto fala que eles profetizaram naquele dia. O que é o dom de profetizar? O dom de profetizar é a capacidade de prever o futuro, é a capacidade de contar coisas do passado de uma pessoa. Geralmente, o que vemos os profetas nas igrejas hoje é mais ou menos isso aí, né? O tal profeta ou profetiza nas igrejas, né? Eles têm mais ou menos a mesma fórmula. Eles se apresentam para a igreja, né? Dizendo assim, né? Meu povo, eis que estou no meio de vós, né? É como se eles estivessem possuídos de Deus. E geralmente a mensagem, ela tem a ver com as pessoas que estão presentes no culto, né? Deus está me revelando que alguém aqui essa noite precisa de libertação. Deus está me revelando que alguém aqui nesse lugar está passando por um problema no casamento. Deus está me revelando que alguém está passando por uma situação financeira difícil. Deus está me revelando que alguém está lutando contra uma enfermidade. Meus irmãos, isso impressiona muito. Principalmente quando se manifesta alguém e diz assim, sou eu sou essa pessoa que você está falando aí. Mas, irmãos, isso é muito vago. Casamento tem lutas. Ninguém tem o casamento dos sonhos. Todos nós que somos casados passamos por lutas no casamento. Vida financeira,
Nós vivemos um país de terceiro mundo, onde somos explorados principalmente pela corrupção na política. Quem está bem financeiramente ou é herdeiro ou conseguiu vencer financeiramente com muita luta. É difícil vencer financeiramente num país dominado pela corrupção como o Brasil, né? Essas profecias, Deus está me mostrando que a vitória é certa, que Ele está atento às suas lágrimas, que Ele está ouvindo as suas orações. Meus irmãos, todos nós choramos, todos nós lamentamos as situações da vida. Essa mensagem pode ser para qualquer um de nós. É muito vago. O que é profetizar? Profetizar é proclamar ousadamente o Evangelho. Hebreus nos fala assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais falou pelos profetas, a nós hoje nos tem falado pelo Filho. E as Escrituras de Paulo aos Romanos nos diz que Deus nos fala por meio da pregação da palavra de Cristo. Então, as Escrituras nos falam que aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, ou seja, ensinando as Escrituras Sagradas. Mas nós não vamos aprofundar no tema, porque nosso objetivo não é falar sobre o dom de profecia que é esta noite. A quinta consideração, a sexta consideração que eu ainda gostaria de fazer, é o dom de línguas e o dom de profecia são evidências do batismo com o Espírito Santo. Para que você diga que você é batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas, você tem que profetizar. Meus irmãos, é importante entender que o dom de línguas e o dom de profecia não são sinais normativos da conversão e do recebimento do Espírito Santo. Seja no livro de Atos ou no restante das Escrituras, era tão somente uma autenticação do ministério dos apóstolos. Nas 4 ocasiões em que se manifestaram o dom de línguas, e nessa última em que se manifestou também o dom de profecia, estavam presentes os apóstolos. E uma pergunta importante que nós precisamos fazer para finalizarmos essa questão: onde nas Escrituras você tem ordem para buscar o batismo com o Espírito Santo? Onde nas Escrituras nós somos ordenados a buscar o batismo com o Espírito Santo? Em parte alguma das Escrituras. A Bíblia não nos ordena a buscar o batismo com o Espírito Santo. O que a Bíblia nos ordena é outra coisa. A Bíblia nos ordena a buscar o enchimento do Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo. Ele já desceu, ele já está presente em nós. O Espírito de Deus já habita em nós. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus, né? E as Escrituras, elas são muito claras acerca disso. A Bíblia nunca ordena um cristão a ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia ordena nós, cristãos, a sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia ordena nós, cristãos, a não entristecermos o Espírito Santo. A Bíblia ordena nós, cristãos, a não desprezarmos o Espírito Santo. A Bíblia ordena a nós, cristãos, a não resistirmos ao Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero encerrar dizendo o seguinte: você já recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você também recebeu o Espírito Santo em seu coração. E muito mais importante do que falar em línguas, ou do que profetizar, é você pregar o Evangelho a outras pessoas. E se for preciso, até pregar em outros idiomas. E para isso se preparando, estudando outros idiomas, para que você possa anunciar com clareza a palavra de Deus para aqueles povos que Deus colocar diante de você. O Espírito Santo concede poder a nós, mas não é poder para falar em línguas, não é poder para profetizar, é poder para ser testemunha. Recebereis poder para testemunhar
em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. O Espírito Santo em nosso coração nos impulsiona a pregarmos o Evangelho onde se fizer necessário. Se, porém, você não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador em seu coração, então você precisa fazer isso hoje ainda. E se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador em seu coração, você também recebeu o seu Espírito Santo. O que você precisa agora, como prova de uma verdadeira conversão, é buscar o enchimento do Espírito Santo. É buscar um relacionamento mais profundo com Deus por meio do Espírito Santo que já habita em você. Vamos orar e vamos encerrar essa nossa ministração essa noite. E semana que vem vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo de número 19 de Paulo em sua terceira viagem missionária. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado e direção para com as nossas vidas. Bendizemos a Ti pelas Escrituras que nos orientam acerca de ensino tão precioso que tem a ver com a obra completa da salvação, o arrependimento, a confissão de pecados, o batismo com água e o recebimento ou batismo com o Espírito Santo. Ó Deus bendito, nós temos crido que essa obra já é completa em cada um de nós e que precisamos agora buscar dia a dia o enchimento do Espírito Santo para vivermos a vida que agrada a Ti somente. Assim nós oramos, ó Deus, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém.